Graça e paz. Este é o nosso canal Cristo em Vós. E nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Rolling as a mighty ocean in its fullness. 5 pontos do calvinismo são conhecidos pelo acróstico TULIP, referentes a iniciais dos pontos em inglês. São uma síntese dos cânones teológicos definidos no Sínodo de Dort. Acróstico vai definir um ponto teológico. A primeira letra do acróstico é a letra T, que quer dizer Total Depravity, por ser um acróstico em inglês. Traduzida para o português é depravação total. A segunda letra, a letra U, Unconditional Election, ela quer dizer eleição incondicional. Limit Atonement significa expiação limitada. A letra I, Irresistible Grace, que é graça irresistível. E a letra P, Perseverance of the Saints, que significa perseverança dos santos. Os 5 pontos do calvinismo tiveram sua origem a partir de um protesto que os seguidores de Armínio, um professor do seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda no ano de 1610, um ano após a morte do seu líder. O protesto consistia nos 5 artigos de fé, que eram baseados nos ensinos de Armínio, e ficou conhecido na história como a remonstrância, ou seja, o protesto. O partido arminiano, ele insistia que os símbolos oficiais das doutrinas da Holanda, a confissão belga e a confissão de Berg, fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contidos no protesto. Mas vamos lá. Falaremos depois sobre os 5 pontos do arminianismo. Nós queremos, em rápidas palavras, resumir os 5 pontos do calvinismo nesse vídeo. O primeiro ponto, da letra T, como eu li no início para vocês, que significa total depravity, ou total, depravação total, significa que por causa do pecado de Adão, no jardim do Éden, todos nós pecamos. A Bíblia Sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo, lá em Romanos 5,12. E por causa desse homem, todos pecaram. Nesse sentido, as Escrituras dizem que todos nós temos uma natureza pecaminosa, que por mais que tentamos fazer o bem, nós podemos fazer o bem, e fazemos o bem em questão de dar esmolas, em ajudar, em fazer caridade, mas nunca conseguimos essa totalidade ou de uma maneira que possa agradar a Deus. O que nós devemos também observar, que por mais que essa depravação total é um sentido de uma pessoa que está numa situação com um serial killer, por exemplo, com muita maldade, mas ele não alcançou o auge da maldade ou o grau de maldade que um ser humano possa praticar, visto que o próprio Deus o restringe de praticar tal maldade. Embora a depravação total alcançou todos os homens, e todos pecaram e sem direito estão da glória de Deus, a maldade do homem ainda é restringida por causa dessa misericórdia de Deus. Se Deus não restringisse essa maldade, nós teríamos pessoas más, homens maus, como Hitler, como os ditadores, como, por exemplo, os serial killers, ou os psicopatas, ou pessoas muito más mesmo nesse mundo. O segundo ponto, que é a eleição incondicional, ou unconditional election, significa que aqueles que são salvos foram eleitos por Deus de forma incondicional, ou seja, incondicionalmente Deus os elegeu para a salvação, não levando em conta nenhum mérito nessas pessoas, não levando em conta nada de bom que tem nessas pessoas, mas ele elegeu para a salvação. O próprio Jesus disse
que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. E nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos. A palavra de Deus nos diz que é aquele que nos elegeu, que nos escolheu antes da fundação do mundo. O terceiro ponto, que é a expiação limitada, significa que Cristo morreu por um certo número de pessoas, por uma certa quantidade de pessoas. Isso não limita a graça de Deus. Não, muito pelo contrário. Se Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele paga pelo pecado de uma pessoa, ele assume a culpa dessa pessoa e sofre a ira divina para salvar essa pessoa, isso significa que ao morrer na cruz, ele sabia por quem estava morrendo e quem eram as pessoas que ele estava morrendo. Não significa que Jesus, ao morrer na cruz, simplesmente morre e deixa o sacrifício em aberto para quem quiser receber esse sacrifício. Não funciona assim. Mas aqueles que Deus elegeu incondicionalmente antes da fundação do mundo, já que o Cordeiro foi morto no plano de Deus antes da fundação do mundo, já que os nomes foram escritos no livro da vida também antes da fundação do mundo. O quarto ponto, que é a graça irresistível, também tem sido um ponto de controvérsias para muitas pessoas, que insistem que a graça de Deus ela pode ser resistida. Muito bem, eu concordo que a graça é detida sim por aquelas pessoas que não serão salvas, mas ela é irresistível para aqueles que serão salvos. Porque, afinal de contas, quando o Espírito Santo trabalha no coração de um homem trazendo a salvação, esse homem não consegue resistir à graça divina. Nenhum homem tem condição de resistir a essa graça quando o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, em amor, mudando esse coração, na misericórdia, mudando esse coração. Porque as Escrituras diz que Deus tira o coração do homem de pedra e coloca dentro desse homem um coração de carne. Então, outrora, um homem que odiava a Deus passa a amá-lo. Um homem que não queria estar perto de Deus passa a buscá-lo. Um homem que odeia a justiça de Deus passa a amar a justiça de Deus e odiar o pecado. Isso é uma transformação que somente o Espírito Santo pode fazer no coração do homem. E por último, a perseverança dos santos. Uma vez que os salvos foram eleitos por Cristo e o nome desses salvos estão escritos no livro da vida, esses salvos não podem se perder. E eles não se perdem, não são simplesmente porque eles perseveram, porque eles estão sempre perseverando, porque eles querem garantir essa salvação. Eles perseveram porque eles são salvos. Eles perseveram porque o nome deles está escrito no livro da vida. E quando ele cai, o Senhor o levanta. Quando ele enfraquece, o Senhor o fortalece. Quando ele se desanima, o Senhor o torna a animar. Quando ele pensa que ele não vai continuar caminhando nos caminhos de Cristo, vai abandonar o Evangelho, não quer saber mesmo desse Evangelho e pensa em seguir a sua própria vida, o Senhor o traz de volta, o Senhor transforma o seu coração, o Senhor muda a sua atitude, porque o Senhor o salvou, escrevendo o seu nome no livro da vida. Então é assim, primeiro ponto, depravação total. Todos pecaram e sem direito estão da glória de Deus. Leia Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Segundo, eleição incondicional. Nós somos eleitos incondicionalmente. Nós não temos nenhum mérito que possa garantir a nossa salvação. Os méritos estão em Cristo. Nós somos amados por Deus, mas a nenhum homem o Senhor disse jamais: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas ele disse isso ao filho, e o filho deu a vida para nos salvar. O terceiro ponto, a expiação limitada. A expiação limitada. Se Cristo morre por um homem no Calvário e sabe por quem ele está morrendo, ele também sabia por quem ele não estava morrendo. Os que serão salvos são aqueles por quem Cristo morreu. A Bíblia diz, ele diz assim: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém arrebata da minha mão. Cristo nunca diz: eu dei a minha vida por bode e por ovelhas, mas ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Cristo morreu pela sua igreja, a fim de apresentá-la santa, pura e imaculada diante do Pai. O quarto ponto, a graça irresistível.
Quem pode resistir à graça de Deus quando o Espírito Santo está trabalhando no coração? Qual homem que tem força para resistir ao Espírito Santo? Paulo não pôde resistir ao Espírito. Pedro não pôde resistir ao Espírito. Os apóstolos de Cristo não puderam resistir ao Espírito. Os reformadores não puderam resistir ao Espírito. Os crentes que hoje estão na presença de Deus não conseguem resistir ao Espírito. Por quê? Porque a graça de Deus na vida dos salvos, ela é irresistível. É resistível naqueles que não serão salvos, mas é irresistível naqueles que o Espírito Santo aplica a salvação. E o último ponto, perseverança dos santos ou preservação dos santos. Aquele que chamou é aquele que começou a boa obra, aquele que há de finalizar. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Quero que você pense consigo mesmo e veja as doutrinas da Bíblia Sagrada. Se o nosso Deus conhece todas as coisas, tem todo o poder, sabe todas as coisas, ele sabe que você vai chegar no final. Então ele te chamou no Evangelho, chamou para a presença dele, porque ele sabe que você irá perseverar até o fim. Você vai nascer de novo. Estava morto no seu pecado, mas ele te tirou para fora do túmulo de pecado e te deu uma nova vida. Você vai chegar até o final. Cristo é contigo. E você persevere na fé, porque o Espírito Santo há de fazer com que essa fé aumente cada vez mais. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês em o nome de Jesus.